Isso me remeteu à live que eu fiz recentemente, ouvindo Augusto Cury, sua visão sobre Jesus e os livros que ele escreveu a respeito, e Jesus como um grande mestre das emoções e assim por diante. E quem sou eu para dizer que Jesus não nos ensina coisas interessantes sobre o comportamento humano, sobre como lidar com os outros, etc. Mas o que eu problematizei nesse vídeo foi que existe também um Jesus que às vezes ficava irritado, às vezes ficava nervoso, desesperado, sobretudo ali perto de sua crucificação, prevendo algumas coisas que aconteceriam, etc. E aí eu até li alguns trechos do livro do Bart Ehrman, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a vida, a Bíblia e por quê, onde ele traz exemplos desse Jesus que sentiria ira, cólera, que se sentiria abandonado, desesperado e assim por diante. Eu queria que você comentasse um pouco disso, Berloffa, porque às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas pintam Jesus como um poço de serenidade, como mais como um semideus ou o próprio Deus em sua perfeição, inclusive em sua perfeição emocional, do que como um ser humano que, bom, tem sua natureza demasiado humana e, portanto, também pode se enraivecer e cometer seus erros, seus deslizes. Eu queria que você comentasse Jesus, na sua percepção, mesmo sendo um cristão, um pastor, é um Jesus humano demais, que errou, que fez, às vezes, ali, deu uma escorregada, opa, não devia ter feito ou falado desse jeito e tal. Fala um pouquinho sobre esse Jesus que você enxerga, cara. Mano, sem dúvida, sem dúvida. Eu não consigo enxergar mais um Jesus não humano. Eu não consigo mais enxergar um Jesus que viu a cena, né? O Evangelho diz que quando João Batista é morto e decapitado, e é aí que eu trago a história de Lampião, Maria Bonita e os cangaceiros, né? Que tem até essa referência deles aqui, estão aqui também. Eu não consigo imaginar Jesus vendo isso e falar, poxa, Deus abençoa, Deus perdoa, né? Eu consigo imaginar Jesus maluco, Jesus enfurecido, Jesus querendo vingança. E isso não apenas na minha interpretação, mas isso está expresso no texto. Jesus ele foi duas vezes, e isso a galera não percebe, a maioria não vê que são duas vezes que Jesus enfrenta no templo. Jesus faz um enfrentamento no templo, duas vezes. A primeira vez, João é preso e depois é morto. E na segunda vez, quem é preso é o próprio Jesus e depois é morto. E o grande problema, talvez, Dani, é porque as interpretações foram manipuladas. Então, quando você lê o Evangelho e vê Jesus entrando no templo com uma arma na mão, porque ele fez um chicote, não era uma espada? Não era uma espada, mas ele fez um azorrague, ele dobrou uns cordões, ele produziu algo para se defender, e aí Jesus andava com discípulos, né? Eu não imagino que Jesus entrou sozinho com um chicote e os outros entraram com uma Bíblia na mão. Eu imagino entrando naquela banca, cada um com algo na mão, já que Jesus pegou um chicote, o que, que eu não vou pegar, né? Entraram para dentro do templo, enfrentaram uma milícia, e eu mostro no texto por que, que aquilo era uma milícia, eu mostro as estruturas corruptas e como o que de fato Jesus enfrenta é uma milícia, e enfrentar milícia, historicamente, né? Marielle Franco poderia nos dizer o que, que acontece. E as duas vezes que Jesus enfrenta a milícia, ele sofre. A primeira vez, João é preso e morto, e depois ele é preso e morto. Então, assim, peraí, Jesus enfrenta a milícia com um chicote na mão, tem a cena também em que Jesus dispara uma sequência de xingamentos aos fariseus, e óbvio, a gente lê hoje em dia lá, seus incircuncisos, né, virou palavrão de crente. Filhos de... Agora, para aquela época, você chamar um fariseu de um incircunciso, meu amigo, pensa na coisa mais ofensiva que você puder imaginar. Entende? É que a gente já faz aquelas leituras. Jesus falou seu incircunciso. Jesus entrou no templo e falou, por que vocês estão vendendo CD gospel na igreja? Faz uma interpretação que transforma Jesus num bobão. A verdade é essa. Transforma Jesus num bobão. Quando a gente vai para a história e entende o que Jesus está enfrentando, eu não consigo imaginar Jesus sendo um bobão.
Eu sei o que ele está enfrentando agora, historicamente, eu sei o que ele está enfrentando no templo. Eu sei quem está arrecadando com aquele sistema que ele enfrenta. Então não é uma besteirinha, é algo grave que acontece ali. Então, mano, essa manipulação das interpretações fez com que as pessoas não enxergassem um Jesus humano, um Jesus que fica puto, um Jesus que, como você bem lembrou, ficou desesperado. Eu faço a hermenêutica de que quando Jesus diz afasta de mim esse cálice, ele está pedindo permissão para desistir naquele momento. Jesus está no Getsemane, ele conhece o método de tortura e execução que ia acontecer com ele sabe. Ele já sabia que Judas tinha tramado contra ele. Então, assim, tá tudo certo. Ele está no Getsemane, ele sabe que a guarda romana está vindo, ele sabe que ele vai ser espancado, torturado e executado. Ele sabe, não porque ele é Deus. Ele sabe porque a gente sabe o que acontece quando a gente enfrenta esse tipo de milícia, né? Ele sabe. Então, naquele momento, minutos antes de ser capturado, ele fala: olha, pai, afasta de mim esse cálice. Eu vejo ali Jesus pedindo quase que autorização para desistir. Eu vejo Jesus ali com tendências suicidas. E me desculpa se isso for gatilho para alguém, mas com todo respeito entrando nesse tema, né? Mas eu vejo Jesus ali sofrendo a ponto de falar: eu não quero viver o que eu vou ver, eu não quero viver o que eu estou sentindo, eu quero parar agora. Eu vejo assim. Legal, Berloffa. É um dos pontos que o Ehrman aborda nesse livro e é interessante, cara, que você tem esse olhar e você explora no bom sentido do termo, de uma maneira honesta, academicamente fundamentada, esse lado humano de Jesus, que eu acho que é o que a gente deveria fazer mesmo, né, cara? E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!